O método de força bruta, então, para obter a expansão inicial de Fourier é o seguinte. Se a gente tem uma f, a gente simplesmente diz que a gente quer obter uma f utilizando essa expressão daqui. Tá? Aqui a gente já cai num problema também, que é o seguinte, né? A gente tem esta expressão daqui, onde, esse ômega zero aqui é 2π sobre o período fundamental, e se a gente tem a função no intervalo, então isso aqui é b menos a. Até aqui. Só que a gente já tem uma coisa, né? Como é que a gente sabe que isso funciona? Né? Como é que a gente vai ter certeza que a gente consegue expandir assim, tá? Então a ideia é a seguinte, tá? A ideia é definir aquele mesmo produto interno que a gente tinha no espaço de Hilbert, só que tirando o meio da cartola, tá? Então a ideia é a seguinte, a gente define então o produto interno de duas funções, nesse caso, sendo a integral de a até b, ou mais geralmente, tá, a integral, no caso da função periódica, em um período, da f vezes a g, ok? Então, com esse produto interno aqui, a gente pode verificar o seguinte, tá? Que o produto interno de cosseno de n ômega zero multiplicado pelo seno de m ômega zero t é sempre igual a zero, para qualquer mn, ok? Isso daqui a gente obtém direto pela definição da integral. Tá? A gente consegue calcular aquilo ali e ver que para os dois casos que m diferente de n e m igual a n vai dar zero. Tá? Similarmente, a gente consegue obter que o cosseno de n ômega zero t, produto interno com cosseno de m ômega zero t, é um pouquinho diferente. Tá? Ele vai ser zero quando n é diferente de m, e ele vai ser diferente de zero se n é igual a m. Tá? No caso do seno, é a mesma coisa. O seno de n ômega zero t, produto interno com seno de m ômega zero t, é igual a zero se eles são diferentes, e é diferente de zero se eles são iguais. Tá? Agora, por completude, a função 1, produto interno com o cosseno de n ômega zero t é igual a zero, tá? No caso n maior ou igual a 1, e com o seno é a mesma coisa, tá? Vai ser igual a zero se n é maior ou igual a 1. E o produto interno de 1 com ele próprio é diferente de zero. Tudo isso daqui a gente pode obter através da definição do produto interno. A gente só calcular a integral. Tá? Isso aqui é cosseno de n ômega zero t vezes seno de m ômega zero t. Joga aqui, faz umas substituições trigonométricas, umas identidades trigonométricas, integra e vê que dá zero. Tá? Isso aqui para todos os casos. Tá? E a ideia, então, para obter a expressão é a seguinte. Tá? No caso do A0, é simples. Tá? A ideia é explorar a ortogonalidade. Tá? Ortogonalidade porque alguns produtos internos aqui, a maioria, na verdade, vai ser igual a zero. Tá? O que acontece, então? Se eu tomo o produto interno da f, tá, com a função 1, isso daqui é igual à integral num período da função 1 multiplicado pela f de t dt. Definição do produto interno. Mas, se eu tomo o produto interno com 1 desse lado, eu tenho que tomar o produto interno com 1 desse lado daqui. Então, o produto interno de 1 com esse lado daqui é a integral num período de 1 vezes toda essa bagunça aqui. A0 mais a soma de n igual a 1 até infinito, de an cosseno de n ômega 0 t mais bn seno de n ômega 0 t dt. Agora, a gente sabe que a integral da soma é a soma das integrais, tá? E a gente vai fazer uma coisa feia aqui, que é pegar essa integral e jogar para dentro da soma infinita. Tá? Isso é uma operação delicada, porque a soma infinita é um limite e a integral também é um limite. Então o que a gente está fazendo é inverter a ordem de limites. Em geral isso não dá certo. Tá?
Então, o que a gente precisa fazer é ter cuidado. Mas, supondo que dá certo, vamos jogar para dentro então. O que vai acontecer? A gente vai ter que essa primeira parte vai ser A0 vezes a integral de t no período de 1 vezes 1 dt, mas agora jogando as coisas para dentro da soma. Isso aqui vai ser AN, que é uma constante, vezes a integral no período de 1 vezes o cosseno de n ômega 0 t dt, mais Bn, a integral no período de seno n ômega 0 t, 1 vezes seno ômega 0 t dt. Isso daqui, essa integral de 1 com o cosseno, a gente viu por aqui que é zero. Então isso é zero. E a integral de 1 com o seno, a gente também viu que é zero. E a gente sabe que a integral de 1 com 1 não é zero, tá? E ainda, isso aqui é o produto interno de 1 com ele próprio, tá? Por definição. Então a gente chega aqui, isso é igual a isso, e portanto, tá? O A0, aquele coeficiente que a gente não sabia o que era, vai ser o produto interno de f com 1 sobre o produto interno de 1 com ela própria, tá? Que é exatamente a fórmula que a gente obteve por Sturm-Liouville antes, tá? De forma rigorosa, tá? Dessa vez a gente fez um monte de trapaça aqui no meio, tá? Mas a gente obteve isso daqui. Agora, para os outros casos é exatamente análogo, tá? O que a gente vai fazer é tomar o produto interno de f, com, por exemplo, o cosseno de n ômega 0 t, vai fazer essa expansão aqui, a gente vai ver então que o termo constante aqui vai se cancelar, porque a gente vai obter uma coisa do tipo A0, a integral no período de 1 vezes o cosseno de n ômega 0 t dt, mais daí vai ter aquela soma, n igual a 1 até infinito, vai ter o AN agora de... Esse n aqui foi uma escolha um pouquinho infeliz, porque a gente já tem um n aqui, então vamos chamar isso aqui de m, só para não ter conflito, tá? Então aqui vai ter o cosseno de m ômega 0 t, aqui é o AN, então produto interno do cosseno de n ômega 0 t vezes o cosseno de m ômega 0 t dt, mais, de novo, Bn vezes a integral, isso no período, tá? De seno n ômega 0 t cosseno m ômega 0 t dt. E o que a gente sabe, 1 com o cosseno é zero, sempre. A gente sabe que seno e cosseno é sempre zero, então vai dar isso aqui. E a gente sabe que cosseno com cosseno só vai ser diferente de zero quando os índices forem iguais, tá? Então isso daqui, o único termo que vai sobrar aqui no meio vai ser quando o cosseno, quando n for igual a m, tá? Então essa soma toda vai embora e a gente obtém então que isso é igual a m, o mésimo termo, vezes o produto interno, então, do cosseno de m ômega 0 t vezes o cosseno de m ômega 0 t, ok? Isso daqui, obviamente, é o AM vezes o produto interno agora, do cosseno de m ômega 0 t com o cosseno de m ômega 0 t. E como isso é igual a isso, a gente chega de novo que o mésimo termo vai ser obtido por f, produto interno com cosseno m ômega 0 t, dividido pelo produto interno de cosseno com ele próprio. Ok? Então, isso para m, mas m, n, qualquer letra que a gente der vai funcionar. Tá? Então, isso de fato é a fórmula do coeficiente AM. E para o Bn é exatamente a mesma coisa. Tá? Então, essa aqui é a forma suja, mas intuitiva, digamos assim, de obter o que a gente obteve rigorosamente antes. Tá? Então, agora vamos só ver mais um teorema e vamos passar para os exemplos. Então, chegamos aqui no teorema que diz como que é a convergência das séries de Fourier, sem considerar aquela ideia de convergência no espaço L2, tá? O que a gente dizia antes, tá?
dizia que se a gente tinha extensão em série de Fourier de uma função, então ela convergia em termos daquela norma da energia, tá? Ou seja, a energia da função final, da função limite, era igual ao limite da energia da diferença das funções, tá? Só que o que a gente quer não é saber que elas convergem em energia exatamente. Isso é útil, mas o que a gente quer saber no fim das contas é qual é o valor da expansão num certo ponto, tá? Então eu não quero saber a convergência global dela, me interessa como é que ela é num certo ponto, tá? E para dizer quando que a F e a F chapéu, a expansão da F, coincidem ou não, a gente tem esse teorema que a gente precisa dessa seguinte definição, tá? A definição é a seguinte: uma função f de a em b, aqui até os reais, é dita contínua por partes quando ela possui um número finito de descontinuidades, e em todas essas descontinuidades existem os limites laterais, tá? Então, por exemplo, uma função contínua, por definição, é sempre contínua por partes, tá? Porque ela não possui descontinuidades, mas esta outra função, por exemplo, possui duas descontinuidades, uma descontinuidade aqui e outra aqui. Só que ela é contínua por partes, porque mesmo que ela seja descontínua, tá, os limites laterais existem em cada uma delas. Tá? Então aqui o limite pela esquerda é este número, o limite pela direita é esse, e similarmente aqui o limite pela esquerda é este número e o da direita é este número daqui. E a gente só tem dois pontos de descontinuidade. Então ela é contínua por partes. Tá? O teorema é o seguinte, tá? Se a f, definida em AB, e a f', ou seja, a derivada dessa função, são contínuas por partes, tá? Então a expansão em série de Fourier dela, seja dada por essa expressão daqui, é igual ao valor da função f de t se o ponto que a gente está considerando é um ponto onde a f é contínua, e ela é igual à média aritmética dos limites laterais nos pontos onde a f é descontínua, tá? Então essa é a ideia. Onde a f é descontínua, o que a gente pega é calcula os limites laterais e toma a média. Esse é o valor da expansão em série de Fourier, tá? E nos pontos dos extremos, f de t em A e f de t em B, a gente tem que estender essa f aqui como uma função periódica e analisar da mesma forma, tá? Então, por exemplo, se eu considerar esta função aqui, tá? Onde eu tenho aqui o intervalo AB, ok? AB aqui, e a função tem esta cara daqui, o que acontece? Tá? Aqui dentro de AB, ela é sempre contínua, tá? Ou seja, a expansão em série de Fourier para todo o interior do intervalo AB, ou seja, o intervalo AB aberto, tá? Aqui dentro, ela é sempre igual ao valor da f, tá? Porque a f é contínua em todos os pontos. Mas para saber quanto ela vale nos extremos, a gente tem que estender ela periodicamente. Então o que acontece? Ela tem essa cara daqui, a gente vai ter que pegar essa mesma coisa e fazer a extensão dela aqui, tá? Isso aqui é aberto, seria uma coisa nesse estilo aqui, tá? E a gente vê nos dois casos, tá? O que acontece? A gente tem nesse ponto B aqui e no ponto A, a gente tem uma descontinuidade, porque a gente vai ter um limite lateral aqui e outro limite lateral aqui. O que a gente está dizendo é que nesses pontos em que há descontinuidade, a função de Fourier, a expansão em série de Fourier, vai ser exatamente a média aritmética desses dois valores aqui. Então ela vai estar aqui no meio, por exemplo. E aqui ela vai estar, talvez, nessa região aqui, na média aritmética. Tá? Então, essa é a ideia. Tá? O que a gente sabe? A gente sabia antes que essa expansão sempre convergia para f em termos de energia. Tá? Mas isso não nos diz sobre o valor dela nos pontos do domínio. Tá? E o valor nos pontos é dado por esse teorema aqui, quando a f e a f' são contínuas por partes. Tá? Então, quando a f é contínua não tem problema, elas coincidem. Quando ela não é contínua, a gente tem que tomar a média aritmética dos limites laterais. Tá? E com isso a gente parte para os exemplos onde tomara que tudo fique um pouco mais claro. Então, só para calcular
os fatores que acompanham os produtos internos aqui dentro da expansão, tá? Primeiro, vamos lembrar que se f chapéu é dado por essa expansão série de Fourier, então o A0 é a projeção de f na direção 1, então eu divido por 1, e o AN é semelhante, eu tenho que dividir pelo cosseno aqui no produto interno e aqui pelo seno, tá? Só que a gente também ainda não avaliou quem são esses caras, tá? Então o 1 é fácil, tá? É o produto interno de 1 com 1, então é a integral de 0 a t de 1 vezes 1, que é igual a t simplesmente, tá? O cosseno vezes o cosseno aqui, o produto interno deles, tá? Vai ser então a integral de 0 a t do cosseno ao quadrado, tá? Que pela nossa playlist de integrais a gente sabe que é isso daqui, tá? Só que vejam bem, para t grande, aqui vai dar t sobre 2, tá? E aqui a gente vai ter 2t grande ômega 0 n, tá? Só que isso daqui, lembra que ômega 0 é 2π sobre t, então ômega 0 vezes t é igual a 2π. Então isso daqui é simplesmente 4π vezes n, tá? Semelhante aqui nessa integral de baixo, tá? Só que 4π vezes n é igual, o seno de 4π vezes n é igual a 0 sempre, porque o seno de 0 é igual a 0, então o seno de 2π é igual a 0, o seno de 4π é igual a 0, e qualquer múltiplo também vai ser 0, tá? Então esse termo aqui vai ser sempre 0. O que vai restar, então, que isso é t sobre 2, menos 0, que vai dar 0. Tá? Então, o mesmo caso vai acontecer aqui. Então, o que acontece é que o A0, então, vai ser simplesmente a projeção de f em 1. Então, vai ser a integral, que em um período, da f, tá? dt, dividido por produto escalar de 1 com 1. Mas isso é t, então eu vou dividir por t. Vai ficar 1 sobre t vezes isso daqui. Então esse é o A0. O AN vai ser a projeção de f com cosseno aqui, dividido, né? Mas essa integral aqui então vai ser a integral no período da f de t vezes o cosseno de n ômega 0 t dt dividido por t sobre 2. Então eu multiplico por 2 sobre t. E o Bn é similar, vai ser igual a 2 sobre t, só que essa integral aqui vai ser tomada f de t vezes o seno de n ômega 0 t dt. E uma outra sutileza é a seguinte, tá? Notem que a n e Bn estão definidos para n maior do que 1, maior ou igual a 1, tá? Só que se eu faço n igual a 0, tá? Aqui vai dar 0 porque o seno de 0 é 0, tá? Mas o cosseno de 0 é 1, tá? Então, se a gente fizer isso aqui, ó, vai dar A0, então, que seria igual a 2 sobre t, vezes a integral no período, de f vezes dt, porque o cosseno 0 é 1, tá? Só que isso aqui, 2 sobre t, vezes essa integral, é precisamente 2 vezes esse A0 aqui, como a gente definiu antes. Tá? Então o que a gente conclui? Que o A0 grande pode ser igual ao A0 sobre 2 pequeno. Tá? Então isso é uma outra convenção interessante. Para a gente não ter que lembrar o caso particular em que o A0 aqui tem 1 sobre t em vez de 2 sobre t, o que a gente faz? Tu memoriza que o AN e o BN são dados por essas formas daqui, e quando tu for calcular o A0, faz A0 como se fosse o AN aqui sobre 2. Tá? Então, nessa forma daqui, o A0 seria então A0 sobre 2. Tá? Tanto faz, é gosto pessoal. Tá? Numa coisa tu tem que lembrar que o A0 é diferente, tá? E na outra tu tem que lembrar que o A0 pode ser igual ao AN, só que tem que dividir por 2. Então dá meio que na mesma. Tá? Então fica a critério de vocês escolherem o que vocês preferem. Mas, então, quando a gente calcula o A0, a gente tem esse fator, 1 sobre t, e o AN e o BN, a N e o BN tem o 2 sobre t aqui em volta, onde t é o período. Tá? Então, com isso, a gente consegue calcular os nossos exemplos.